igreja, de repente, com uma espada, para degolar aqueles que são cristãos, ou para matar aqueles que são cristãos, porque não está sendo necessário. Porque os cristãos estão sendo degolados dentro de casa, por meio de filosofias e doutrinas e pensamentos humanos, que estão entrando pela televisão, que estão entrando pela internet, que estão entrando pelos diversos grupos no WhatsApp, e que nós estamos calados. Daniel falou: eu não vou me calar. Eu não vou tomar uma atitude passiva, porque é muito fácil, querido, passar 4 anos numa cadeira de universidade, parado, se anular como cristão, se anular como pessoa, simplesmente para poder receber um diploma. É muito fácil, amados, ficarmos parados ou estáticos diante de uma sociedade que afronta Deus, que afronta a palavra de Deus, que afronta aquilo que foi estabelecido por Deus. É muito cômodo para nós ficarmos parados e esperarmos, e falarmos: estamos em oração. Daniel falou: eu vou tomar uma atitude. E a atitude que ele tomou, ele falou: eu não vou me contaminar com esse mundo. Eu não vou me contaminar com essa cultura. Mas entenda, Daniel estava aprendendo a cultura dos caldeus. E talvez seja esse o nosso erro. Talvez seja esse o erro de muitos de nós cristãos, é que nós rejeitamos e não nos dedicamos a aprender a cultura dos caldeus. Simplesmente dizemos: olha, essa cultura é demoníaca, esse pensamento não é o pensamento de Deus. Simplesmente dizemos: olha, essa cultura não pertence a Deus, eu não quero saber dela. Enquanto estivermos rejeitando e não aprendendo para poder superar ou para poder apresentar a Cristo, essa cultura vai dominar sobre nós. Enquanto isso ocorrer, rejeitarmos, nós vamos ver os nossos jovens dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, doidos, ávidos para ver o final da novela que acabou na sexta-feira. Enquanto não entendermos que o propósito que Deus tem conosco é um propósito de combater muito mais do que uma luta humana, uma guerra humana, mas numa guerra espiritual, uma guerra que depende do poder de Deus, que depende da palavra de Deus. Porque essas são as armas que Deus nos deu. Daniel falou: não vou me contaminar. E a palavra de Deus diz que Daniel iria ficar 3 anos, amados, sendo aprendiz de feiticeiro, porque era justamente esse o objetivo de Nabucodonosor. Aqueles homens eram aprendizes de feiticeiros, aprendizes dos mistérios dos caldeus. O objetivo era trocar toda a identidade de Daniel, mudando o nome, mudando tudo que Daniel tinha do seu passado, para estabelecer uma nova cultura, um novo pensamento. Estamos vendo os ataques que as nossas crianças estão recebendo, amados, por meio da mídia, por meio de artistas famosos, por meio de uma falsa cultura. Estamos vendo os ataques que as crianças estão tomando, e esses ataques são justamente para mudar a essência do pensamento das nossas crianças, para que elas cresçam crianças desumanas, crianças em que não tem qualquer limite de moralidade, qualquer limite de certo e errado, qualquer limite acerca de Deus ou da presença de Deus na vida delas. Mas graças a Deus, eu creio que ainda existem Daniéis que oram a Deus, que clamam a Deus. Ainda existem homens e mulheres de Deus que clamam ao Senhor, que se colocam diante de Deus e entendem qual é o seu posicionamento na Babilônia, qual é o seu lugar na Babilônia. Eu quero, talvez aqui eu vou até estender, amados, essa palavra para uma outra oportunidade, porque é muita coisa. E talvez até o texto que eu li esteja errado. Talvez eu devesse ler o texto anterior. Mas devido à hora, e como a hora está tão avançada,
Eu quero então resumir aqui em 3 coisas que precisamos entender para que entendamos qual é o tempo que estamos vivendo e qual atitude devemos tomar nesse tempo. E a primeira delas, eu quero chamar a sua atenção agora aqui, mudando um pouco até a direção que eu estava tomando. Ler aqui, junto com você, capítulo 2, no verso 13 em diante, diz assim: saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Esse texto, capítulo 2, fala de quando Nabucodonosor teve um sonho. E Nabucodonosor chamou todos os reis e os magos da Babilônia, e a Bíblia diz no capítulo 2, no início, que isso foi no 2º ano do reinado de Nabucodonosor. Ou seja, Daniel ainda não era um feiticeiro completo, porque Daniel iria ficar 3 anos na Babilônia. O propósito era ficar 3 anos aprendendo a língua e a cultura dos caldeus. Só que o decreto de Nabucodonosor era o seguinte: vocês têm que saber o sonho que eu tive e me dizer qual é a revelação desse sonho. Ele não ia contar o sonho e você interpretar, não. Você tem que dizer o sonho que eu tive e dizer a revelação do sonho. Meu Deus. Os magos ficaram doidos, disseram: olha, não tem um ser humano na face dessa terra que possa dizer isso. Não tem ninguém que possa, não existe um rei que eu conheça que já tenha feito uma proposta como essa. Então, Daniel ouve isso. Arioque, um dos homens, foi levantado para poder matar Daniel e todos aqueles que já estavam sendo aprendizes de feiticeiro. E é isso que precisamos entender, que dentro desse processo de estarmos na presença de Deus, de não nos contaminarmos com esse mundo, Deus vai levantar para nós uma oportunidade. Deus quer levantar e vai levantar para você que é fiel a Ele, uma oportunidade para glorificar o nome do Senhor. Uma oportunidade de Deus se aproxima sobre a sua vida. A oportunidade de você exaltar esse Deus, de você falar desse Deus, de você glorificar ao Senhor. Segunda coisa que Daniel faz, então Daniel, verso 17, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Aleluia. Daniel estabeleceu uma unidade. Daniel estabeleceu um grupo de oração. Daniel estabeleceu um grupo de pessoas que tinham o mesmo entendimento que ele tinha. Um grupo de pessoas que era crente, que era fiel a Deus. Porque sempre vai ter um remanescente que é fiel ao Senhor. E ele disse: vamos orar, vamos clamar a Deus, porque Deus vai dar a resposta. Talvez estamos buscando a nossa resposta nos magos. Estamos buscando saída no pensamento de magos, de homens que não têm compromisso com Deus, ignorando que do teu lado tem um crente servo do Senhor. Do teu lado tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus. Tem alguém que ama o Senhor como você ama, que quando clama Deus responde, o fogo cai, o poder de Deus se manifesta. Aqueles homens tinham um coração purificado por esse tempo de comer legumes, de se privar. E se privaram justamente para ver o poder de Deus agir. E o poder de Deus age quando a igreja estabelece uma unidade. Enquanto a igreja ficar um irmão falando do outro, um irmão com mágoa do outro, um irmão com raiva do outro. Ah, olha a camisa dela, a roupa dela, saia, metida. Enquanto a gente ficar com esses problemas, com essas picuinhas,